Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero aqui também fazer uma saudação e agradecimento ao senhor Joaquim, que é defensor público e presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, está aqui conosco. Seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui. Nós sabemos que a Defensoria Pública hoje está fazendo uma grande batalha para conseguir fazer com que seja cumprida não só a determinação do STF, mas também aquilo que por direito é seu, para que nós tenhamos condições de fazer com que a Defensoria Pública venha a cumprir o seu papel na defesa dos hipossuficientes, daqueles que não têm condições de contratar um advogado. Mas eu venho aqui, senhor presidente, porque ouvi o deputado Guto Silva, e eu concordo, deputado Guto, com algumas das suas colocações, que é verdade que nós vivemos um país que chega a um ponto de estrangulamento, principalmente no que diz respeito ao pagamento de juros e serviço da dívida. Nós vamos ter esse ano quase 540 bilhões de reais em pagamento de juros e serviço da dívida, o que é absolutamente incompatível com qualquer país. O problema só é como resolver abaixar taxas de juros sem que nós tenhamos um processo semelhante àquele que aconteceu há 2 anos atrás, quando a presidente Dilma fez um movimento junto ao Banco Central para que nós tivéssemos uma taxa Selic, que a cada ponto percentual aumenta em 1 bilhão a dívida, uma taxa Selic de menor, e aí as consequências todas, nós estamos talvez parte do que nós estamos vendo hoje, são consequências inclusive de todo aquele processo. Concordo também com Vossa Excelência que a carga tributária ela chega a um ponto quase insustentável, não só no governo federal, no governo do Estado também. É bom lembrar que o governador Carlos Alberto determinou o aumento de 95 mil itens em 50% do ICMS, que determinou 50% de aumento do IPVA, que determinou a redução das OPVs, que determinou que todos os fundos terminassem o ano e o seu saldo, o saldo dos fundos, passasse a incorporar a conta única do Tesouro, que determinou que esse Estado passasse a usar parte dos recursos depositados junto ao Tribunal de Justiça como fonte de seu, talvez, pagamento do seu próprio endividamento, que conseguiu empréstimos, é verdade, e esses empréstimos são necessários, mas que terão que ser pagos. Empréstimos esses feitos num período em que o dólar estava a 2,60 e que hoje nós estamos pagando quase R$ 4. Agora é preciso que se diga também, senhor presidente, que quando nós vemos manifestações, como nós vimos no dia de ontem, e a impressão que dá é que elas se referem ao governo federal, e eu sei que não se referem apenas ao governo federal, mas quando se fala não vamos pagar o pato, eu me incluo, deputado Pérez, nesta afirmação. Porque, de fato, quem paga o pato somos nós contribuintes. E aí eu peguei alguns dados que me chamaram a atenção, deputado Pérez, porque há uma matéria num jornal aqui da capital recente, na área de economia, que diz: Bolsa Empresário bate recorde, já custa 10 vezes o Bolsa Família. Renúncias fiscais vão tirar, em 2015, 280 bilhões de reais dos cofres da União neste ano, quase 5% do PIB. Entre estas renúncias fiscais constam isenções previstas em mais de 70 programas. A União deixará de arrecadar nesses 70 programas 282 bilhões de reais, segundo estimativa da Receita Federal. Os incentivos, que o fisco chama de gastos tributários e alguns economistas apelidaram de Bolsa Empresário, crescem sem parar há 6 anos, até para que nós tivéssemos aquilo que foi colocado como um contrafluxo ou um contraciclo no que dizia respeito à economia mundial. Em 2009, equivaliam a 3,35% das riquezas produzidas no país. Neste ano, chegarão a um recorde de 4,93% do PIB, ou 10 vezes, como disse aqui, o orçamento do Bolsa Família. No início da década passada, somavam menos de 2% do PIB. A projeção que a Receita Federal inclui no orçamento da LDO, em 2016, indica uma redução de 11 bilhões no que diz respeito às desonerações para o ano que vem. Aí me chama a atenção, senhor presidente e senhores deputados, que
Nós temos alguns programas, como o Simples Nacional, que representa uma perda de arrecadação de 72,4 bilhões de reais, que, se aumentado como se pretende, somará mais alguns bilhões de reais. Não que não precisemos ter, aliás, nós precisaríamos ter, de fato, uma correção que pudesse ser feita em todos os níveis e não apenas setorialmente, como foi feito. Agora, alguns dados, deputado Chico, chamam a atenção. Quatro regimes, Simples Nacional, as zonas francas, a desoneração da cesta básica e a desoneração da folha, responde por mais de metade da renúncia fiscal da União. No Simples Nacional, 25,7% a desoneração. Na Zona Franca de Manaus, que é votada no Congresso Nacional e que foi feita, inclusive, uma extensão pela bancada do norte do país, aumenta 9,9% a renúncia fiscal. A agroindústria e a agricultura, por desoneração da cesta básica, 8,9%. A desoneração da folha de salários, 7,9%. As entidades sem fins lucrativos, 7,9%. Rendimentos isentos não tributáveis, 7,9%. Deduções de rendimento tributável no imposto de renda das pessoas físicas. Aquele gasto que o senhor faz com saúde, que faz com educação, que faz lá a poupança, e aí PGBL, que tem uma parte que é passível de ser abatido do imposto de renda, aliás, só beneficia quem tem de fato uma renda acima de determinados percentuais, porque o pobre não tem condições de abater do imposto de renda, muito pouca coisa, muito menos ter condições de abater PGBL. Não tem como abater poupança, não tem como abater a educação dos filhos, não tem como abater nem a saúde. O pobre não abate nada do seu imposto e é quem mais paga imposto. Mas essas deduções somam 5,8%. O benefício do trabalhador, 3,7%. Desenvolvimento regional, 2,6%. Aí há alguns outros dados que me chamam a atenção, da destinação da carga tributária, num estudo feito pelo IPEA, onde diz que a carga tributária bruta, que incide explicitamente sobre a renda dos proprietários e não proprietários no Brasil em 2006, dos proprietários é de 13,6%, dos não proprietários, 24,4%. Ou seja, o Brasil tem um processo de arrecadação extremamente injusto, onde o ITR significa pouquíssimo na arrecadação de todo o bolo tributário brasileiro. Onde, por elisão fiscal, e aqueles que já tiveram contato e estão em contato com a Receita sabem que muitas vezes a elisão fiscal significa bilhões de reais, não é evasão, mas é elisão. Que nós temos só no Paraná, professor Tercílio, 19 bilhões de reais sonegados, de valores que não foram pagos, 19 bilhões de reais. Que a apuração feita agora na Receita do Estado, na operação que está sendo conduzida pelo GAECO, demonstra que apenas no norte do Paraná, por mecanismos não legais, mais de 600 milhões de reais foram deixados de serem recolhidos aos cofres públicos. No quadro que nós temos, feito também pelo IPEA a respeito da destinação da carga tributária bruta, 132 dias de trabalho equivalem a tudo que é recolhido. 24 desses dias são para o pagamento de benefícios tributários do regime geral de previdência social, que alcançam milhões de pessoas. Cidadãos brasileiros destinam aproximadamente 16 dias e meio ao pagamento de aposentadorias e pensões de idosos e de pensionistas das áreas urbanas e rural. Poucos mais de 5 dias para financiar os mesmos benefícios aos idosos também da área rural. Para financiar os regimes temporários da RGPS, que protegem trabalhadores de idade ativa e que precisam se ausentar do mercado de trabalho por maternidade ou doença, por exemplo, nós temos em 2008 a contribuição equivalente a 2,2 dias, deputado Pex, de cada cidadão brasileiro. Outros 7,7 dias são necessários para pagar as aposentadorias e pensões de serviços públicos federais, bem como alguns benefícios específicos, como assistência médica, auxílios, refeições, transporte, creche e outros. Por que eu estou usando a tribuna para falar sobre isso?
Porque eu vejo muitas vezes setor empresarial com alguma, eu diria com alguma justiça, reclamar da carga tributária. Talvez ela fosse mais baixa se todos pagassem impostos. Talvez ela fosse mais baixa aqui no Paraná se nós não tivéssemos a voracidade do Estado para gastar e gastar mal e fazer o que fez o governador Carlos Alberto com um rombo em 2013 de 1 bilhão e 200 milhões de reais, em 2014 1 bilhão e 400 milhões de reais. E talvez muitas dessas medidas não estivessem sendo necessárias se nós não tivéssemos, em alguns casos, uma romaria de pessoas interessadas vindo aos legislativos para buscar isenções fiscais. De toda ordem, deputados. Então, quando nós vemos, e eu vi até com certa surpresa, o orçamento da União e a previsão do corte de 10 bilhões do Bolsa Família, eu fico me perguntando, corta-se 10 bilhões do Bolsa Família, mas quanto que se corta desses 280 bilhões do Bolsa Empresário? Quanto que se corta daqueles que, por natureza, já têm condições de se protegerem, inclusive, dentro e fora do país, em determinadas situações de crise? Isso não significa que nós não estejamos vivendo uma crise, deputado Paulic. Há uma crise, mas eu ficaria muito tranquilo em vir aqui fazer uma defesa desse segmento se nós não tivéssemos 19 bilhões de reais em impostos não recolhidos. Se nós não tivéssemos aqui distorções de toda ordem que vão desde o IPTU até a energia elétrica, que em alguns casos, nós não estamos falando de todos os casos, mas é preciso que se diga, em alguns casos o valor da energia pagada corresponde a 1/3, no caso das eletrointensivas, daquilo que é pago pelo cidadão comum. Então não adianta, eu acho que nós temos sim que pensar uma reforma tributária, mas uma reforma tributária que possa ser feita para acabar com a guerra fiscal, que possa ser feita para que nós tenhamos, de fato, uma justiça distributiva e uma justiça tributária. Porque enquanto nós não tivermos isso, nós vamos ter, sim, grandes patos na rua e milhões de patos em casa pagando para que aqueles patos sejam, inclusive, pagos. Aqueles patos estão na rua. Porque não é crível pensar, senhor presidente, que todos os setores perdem. Todos os setores perdem. Não perdem. Se todos os setores perdessem, nós já teríamos feito a reforma tributária. Eu não sei como que em época de crise nós continuamos tendo alguns gastos do governo federal, do governo do estado, dos governos municipais, é verdade, que são absolutamente incompatíveis com aquilo que a sociedade espera e exige. Mas eu também não entendo como que nós continuamos tendo percentuais constitucionais muito acima das necessidades e percentuais constitucionais que ao término do ano acabam não sendo utilizados e sendo devolvidos. Governos que gastam, e gastam muito e gastam mal, e acham que não precisam dar a menor satisfação. E aqui eu quero encerrar lembrando que eu vi uma matéria ontem, senhor presidente, num jornal, num grande jornal aqui do Brasil, do senhor Carlos Sampaio, 52 anos, procurador de justiça licenciado, deputado federal e líder da bancada do PSDB na Câmara. E ele diz, o fato é que Dilma, pedindo impeachment, abre aspas, o fato é que Dilma perdeu as condições de governar, reelegeu-se mentindo, é incompetente e não tem apoio sólido no Congresso. Conta com a aprovação de apenas 10% dos brasileiros e foi alvo de reclamações do seu próprio vice. Ora, se nós adaptássemos isso ao Paraná, deputado Pérez, um governo que disse que o melhor estava por vir, que deu um choque de impostos, que não tem 10% de apoio, estaria, segundo o líder do PSDB na Câmara, em condições de ser cassado. Mais ainda, diz também esse mesmo senhor que o pedido de impeachment é legítimo porque baseia-se nas pedaladas fiscais, coisa que o TCU entendeu que não deveriam acontecer. Pela segunda vez, deputado Nelson Justo, na sua história, porque não o fazia desde 1937, embora isso tenha sido recorrente nesses anos todos. Diz o líder do PSDB na Câmara Federal,
A Lei de Responsabilidade Fiscal e a LDO determinam que tão logo se constate que as metas fiscais não serão cumpridas, é dever do governo adequar as despesas às receitas, o que não ocorreu. As ilegalidades se concretizaram ao tempo da edição dos decretos. Governador Carlos Alberto, o senhor que é favorável ao impeachment, converse com o líder do seu partido na Câmara Federal, porque ao pedir o impeachment da presidente Dilma, o líder do PSDB, por tabela, pelas mesmas situações, por analogia, por uma questão de coerência, está pedindo o impeachment do governador Carlos Alberto Risch. Porque se com muito menos pede o líder do PSDB na Câmara Federal que seja cassada a presidente Dilma, nós aqui que encerramos o orçamento e que o governo reabriu para poder fazer frente às suas estripulias fiscais, já não deveria nem estar mais no governo. Fica aqui, recomendação ao governador Carlos Alberto. Quando a casa do vizinho pega fogo, coloque suas barbas de molho, porque o próximo pode ser o senhor. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.